Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui, porque hoje tem Palmeiras e Inter de Limeira, hein, amigo? Tá chegando a hora de mais um jogo do Verde aí. Recebi a informação aí que os 2 próximos jogos do Palmeiras serão transmitidos pela Record. Então, prepare-se aí para botar a Record em dia, tá? Para acompanhar os jogos do Verde. Tem que estar com a Record em dia, tem que estar com o Cazé TV em dia, Paulistão no YouTube em dia, ficar esperto. Se bem que no YouTube ali, se você é palmeirense, certamente vai ver ali o link da transmissão em destaque para você, recomendado para você ali, minutos antes do jogo. Então já fica mais tranquilo. Essa questão é preparar para ver a Record aí, já prepara aí para ver quem está transmitindo o Paulistão, porque tem uma baralhada de gente transmitindo esse campeonato aí, tá? Menos a Globo. Parece que nem o próprio Premier transmite mais, hein? Nem o Premier não transmite mais esse campeonato aí. A Premier não tá transmitindo nada, né? Só o Brasileirão mesmo e olha lá, hein? Cara, vamos ver então quais que são as novidades a respeito aí desse jogo do Palmeiras. Vamos ver? Dá aquele positivo pra cima aí e já comenta aí, avante Verdão, nos comentários aí. Vamos ver as notícias, as últimas. Vamos começar com o Palmeiras, então? Eu quero saber de vocês. Aliás, primeiro, Joana. Bom a gente dia. Tem? Bom dia. A gente não deu nem espaço. Primeiramente, bom dia. Hoje a gente saiu atropelando tudo. Primeiramente, bom dia. Quantos cafés Mariana tomou nesse camarim hoje? Ó, eu voltei pra tomar um. Então, teve um retorno pra mais um. Foi impressionante. Nunca vi o café mais rápido já tomado na história. Rolou. O que a gente tem de oficial, Jojo? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Sobre Júnior Santos. Conta pra gente. Nada oficial. Aí, ó, que beleza. Vamos lá, próximo tema. Próximo tema, já diria Roger. Tudo a mesma coisa, né? Oficial, nada. Não é verdade nem o interesse, nem a Aí a gente não pode afirmar. Veja bem a diferença entre ser oficial e existir um interesse. Não, mas peraí. Pode haver um interesse Pode, oficial. mas não é oficial. Palmeiras não oficializou proposta. E também não Diz que não tem interesse. Negou interesse. Negou interesse. O grande problema nessa história toda é a resposta do John Textor, né? Era isso que eu queria ouvir de você. Antes de ter alguma coisa Como é que acontecendo. não teve? Senão, bom, além do recibo já ser feio, se não aconteceu, fica mais feio ainda. De novo, não tem um posicionamento oficial, tá? A informação veio de um colega da ESPN, inclusive. Ele publicou essa informação, dizendo que existia uma sondagem, um interesse do Palmeiras no Júnior Santos, que é um atacante do Botafogo, para uma posição que seria interessante para o Palmeiras, né? O Palmeiras não tem o Dudu ainda, machucado, perdeu o Arthur, então ele é um cara que poderia ser uma peça ali, uma opção para Abel, um jogador de beirada, de velocidade, enfim, vigor físico e tudo mais. E aí ele publica esse interesse, obviamente que esse interesse ele começa a ganhar um debate muito grande em rede social, e aí que aparece o John Textor e polemiza tudo, porque ele responde, a gente sabe da rivalidade construída aí nessa temporada entre Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras ficou, entre aspas, com o título do Botafogo, né? E quando eu coloco entre aspas é porque o Botafogo, acho que a derrocada do Botafogo foi exatamente naquela partida, naquela virada histórica do Palmeiras, né? Que tem alguns pontos polêmicos, ninguém pode tirar a força que o Palmeiras teve para reagir e fazer um 4-3 depois de tomar 3-0 no primeiro tempo. Nem acho que teve pontos polêmicos não, viu, Joana? Não, tem a expulsão do Adrielson, que eu falo que é polêmico, que cabe algum debate. Mas, o Tiquinho Soares teve chance de... Tava 3-1 pro Botafogo, o Botafogo ainda teve um pênalti depois, tá? Exatamente. Eu acho que não tem... Eu, pelo menos, acho que não tenho o que debater, mas eu vou botar um asterisco aí, por causa do lance do Adrielson. Mas mesmo assim, ali, naquele jogo, foi construído... Né, foi construída uma rivalidade, ganhou um tom assim hostil mesmo, né? Depois até o próprio John Textor procurou uma empresa para fazer uma investigação, e aí a empresa teria apontado ali que o Botafogo foi roubado durante o campeonato, que deveria ter 21 pontos a mais. A gente acompanhou toda essa novela. Mas assim, resumindo, Mari, pode ser que o Palmeiras tenha interesse? Pode ser que tenha interesse. Não é oficial e o Palmeiras não fala abertamente sobre isso. Agora, o que causou esse alvoroço foi a resposta de John Textor no meio desse debate nas redes sociais. Então, se tinha interesse, acho que nem tem mais, porque... Né, virou a resposta do John Textor, né, já foi muito clara ali, né, com direito a uma provocação, né, porque ele coloca, olha, aqui os jogadores do Botafogo gostam de jogar 11 contra 11, tocando no ponto dessa expulsão do Adrielson. Pois é, eu também não... Eu concordo com a tarde aqui e com o que está sendo dito. Eu não vejo esse jogo uma razão para nascer uma rivalidade.
não vi nada demais. Vi exatamente pro Palmeiras o que você é zero. Vi exatamente do o que você falou. Botafogo Não, só. assim, Mas também não vejo. Veja só. Talvez o tema Joana não falou. seja rivalidade, né? Mas tem uma rixa ali, tem um problema. Pode contestar a expulsão? Pode contestar a expulsão. Acho que você analisa o futebol de diversas maneiras e pode achar que aquele lance não era para expulsão. Está adequado. Agora, o Botafogo não perdeu por conta daquilo. Não. O Botafogo estava vencendo por 3-1 e teve a chance num pênalti, que o adversário também pode dizer que não foi pênalti, né? De fazer o 4-1 e ganhar a partida com tranquilidade até. Então, assim, não foi a expulsão que modificou aquela partida, tá? Mas eu entendo que o botafoguense... Tenha sido um marco, de repente. Isso, e que não queira... Aliás, acho que a resposta então, poderia ser melhor. Não quero reforçar um rival direto. Não assim, vai enfraquecer o meu time e vai reforçar um adversário que, no meu entender, briga pelos títulos comigo. Não, esse tipo de negociação eu não posso fazer. Assim, seria uma resposta mais adequada. Não, eu também vejo desse jeito. Vamos pro Corinthians, então? Aí sim a gente tem que falar. Aí temos assuntos. O Palmeiras joga hoje. Obrigado, de nada. Obrigado, boa tarde. Você também é chegada no café. Vamos no campinho do Palmeiras, provável Palmeiras, para o jogo de hoje, porque a gente está falando muito de Júnior Santos e bababá, beleza. Mas tem Palmeiras em campo. Muito boa tarde, Mariana. Muito boa tarde. Aliás, daqui a meia hora eu já almoço, hein? Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes, Marcos Rocha e Mike. O Everton vem no gol ali, show. Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Rony e Breno Lopes. Essa é a formação do Palmeiras versão 2024 do Abel Ferreira. Já foi versão 2023. Acabou 2023 assim. Só o Hendrick não tá aí, e aí deu lugar pro Rony. E aí a novidade é o Piquerez, do lado esquerdo. Piquerez não participou da primeira rodada, foi o Vanderlan. Tá? O Abel ainda tem a opção do Caio Paulista nessa posição. O Piquerez deve começar a jogar, né? Ele tá 100%, né? Ele foi liberado já com essas condições, podendo atuar como titular. Então essa é a tendência. Outro jogador que voltou, o Gabriel Menino. Esse vai ter um pouco mais de cuidado, porque ele voltou depois de um procedimento cirúrgico, enfim. Mas também está à disposição para esse meio campo do Palmeiras. Mas a grande novidade aí é o Piquerez. No mais... esquema tático igual que terminou ano passado e as peças muito parecidas. Tem o Bruno Rodrigues também, a gente colocou a escalação no ataque do Palmeiras formado pelo Breno Lopes e o Rony, mas o Bruno Rodrigues entrou bem, então existe uma chance do Bruno Rodrigues começar como titular, tá? Então eu colocaria esse asterisco aí no ataque, mas não colocaria asterisco na lateral esquerda. Eu acho que o Piquerez vai de fato começar jogando. Perfeito, para essa partida contra a Inter de Limeira, 9h35 da noite. Lembrando que o Palmeiras também chegou a usar 3 zagueiros mesmo. Aí tá usando o lateral direito na zaga, né? Tá, bem lembrado. Já podemos ir para o tema que tomou conta do nosso grupo, movimentou. Nossa, mas nem tinha motivo para tanto. Eu não tô nesse grupo, hein? Só queria falar isso, hein? Falar do Palmeiras, que entra em campo mais tarde, na narração do Gabriel Dias. Hoje tem Palmeiras e Inter de Limeira às 21h35. Na sequência, tem o Canelado, então você fica ligado aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Antes, durante e depois, a melhor cobertura. Mas antes da gente entrar no tema Palmeiras e o jogo, que deu o que falar nas últimas horas, a grande polêmica aí do lado alviverde, se é que a gente pode colocar dessa forma, foi essa declaração do John Textor nas redes sociais, algo que já vem se arrastando pelo menos desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o dia 1º de novembro de 2023. E a nossa coordenação separou aqui, fez uma linha cronológica dos fatos envolvendo John Textor, Palmeiras, como começou essa treta toda, essa história toda, e um falou daqui, o outro respondeu de lá, então a gente preparou uma linha cronológica dos fatos envolvendo Botafogo e Palmeiras para você entender melhor essa história. Tudo começou, evidentemente, naquela vitória do Palmeiras por 4-3 de virada no Newton Santos, dia 1º de novembro de 2023, virada que foi determinante para o título do Palmeiras, a arrancada. E o Botafogo deixou aquele jogo reclamando da expulsão do zagueiro Adrielson. O John Textor estava à beira do campo, o dono da SAF do Botafogo, protestou contra a CBF, contra a arbitragem, falou em roubo e tudo mais. A partir dali, também elaborou um relatório, um dossiê com erros do Campeonato Brasileiro, nas 38 rodadas.
algo que não foi aceito pela CBF nem pelo STJD. Esse relatório contratou uma empresa francesa chamada Good Game para preparar esse relatório e investigar todos os jogos. Então, John Textor, naquela altura, tinha disparado contra a competição, contra o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Nesse dia, logo após o jogo, a Leila Pereira foi questionada sobre as atitudes e as acusações de John Textor. Ela respondeu o seguinte: nós temos arte e tudo para você. A fala da Leila, abre aspas, me causa estranheza, porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência, e perder esse campeonato, acho que o Textor ficou desequilibrado. Chega até a ser ridículo. Ele desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor, fecha aspas. O Textor respondeu no mesmo dia essa fala da Leila Pereira. À tarde, o americano publicou uma nota oficial nas redes sociais destacando o fato de que o Palmeiras se beneficiou das expulsões ao decorrer da temporada. Fala do Textor. Nós temos aqui também a resposta do dono da SAF do Botafogo. No tópico de equilíbrio, é preciso observar que o time dela vive em um mundo em que jogar 11 contra 10 representa equilíbrio. O Palmeiras se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada 23. Um ano que as equipes tiveram a média deste benefício em 3 oportunidades, em média. Botafogo, que nesse ano teve agressiva competição, encarando também documentadas violentas ações. Não se beneficiou disso em nenhum momento. A estatística, claro, não faz menção aos 3 cartões vermelhos óbvios que o Palmeiras deveria ter levado no mínimo, assim como as documentações independentes na mão do STJD. É sabido que outros clubes se sentem da mesma forma. O Palmeiras se aproveita de proteção da arbitragem, fecha aspas. O Textor devolveu a declaração da Leila Pereira. Logo após o título, o Palmeiras aproveitou também essa situação para dar uma provocada. O Textor fez um relatório da competição, as 38 rodadas, e o Palmeiras fez o relatório dele também nas redes sociais. A imagem cita que o Palmeiras foi o primeiro em pontos, 70, menos derrotas, 8, saldo de gols 31, gols marcados 64, pontos como mandante 44, vitórias como mandante, menos gols sofridos como mandante, menos derrotas como visitante. O Palmeiras aproveitou essa situação para fazer o seu relatório também, brincou com essa situação toda nas redes sociais. E agora, em 2024, a ESPN deu a informação de um possível interesse do Palmeiras no atacante Júnior Santos do Botafogo. A página Informa Fogo deu essa notícia, acreditando a ESPN e tudo mais, e o John Textor não perdeu a oportunidade para dar aquela cutucada. Ele escreveu o seguinte: o Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Os jogadores do Botafogo preferem o 11 contra 11, fecha aspas, declaração do John Textor. Eu entrei em contato com o Palmeiras nas últimas horas. O Palmeiras disse que não vai se pronunciar publicamente sobre o assunto. Evita cair na pilha do dirigente americano e acredita que Textor está tentando forçar uma rivalidade que não existe. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César, essa história aí de Botafogo, Palmeiras, o John Textor aí falando mais uma vez dessa situação, ainda do jogo Palmeiras e Botafogo, do relatório que ele fez. Essa semana também apareceu um responsável pela empresa Good Game, dizendo que tem 99% de certeza que o campeonato foi manipulado. Mauro César Pereira. Quando alguém afirma isso, tem que apresentar as provas, né? Eu tenho certeza que o homem nunca foi à Lua. Tem um amigo nosso, jornalista, que sempre brincava com isso. Eu acredito que o homem foi na Lua. E rendia boas risadas, mas ele não consegue provar que o homem não foi à Lua. Então fica o dito pelo não dito. E essa briga de cartola é bem chata, né? Bem chata. Enfim, eu não tenho nada a dizer sobre isso, não. Eles que sintam. Né? O Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, e essa história toda aí de John Textor, Palmeiras... Leila Pereira chamando o Textor de desequilibrado. É verdade. Ô Pedro, a presidente Leila Pereira disse que essa última declaração do presidente do Botafogo, ele, com ela, desvaloriza
a competição, desvaloriza o Campeonato Brasileiro, enfim, afasta interessados. Eu queria dizer que a presidente Leila Pereira tem razão nessa observação. Mas eu quero lembrar também que quando o auxiliar do professor Abel Ferreira disse que estava existindo um sistema para prejudicar o Palmeiras, o professor Abel concordou com ele, porque ele também estava irritado, e a presidente do Palmeiras também concordou. Então, veja, aí também foi um momento em que desvalorizou o Campeonato Brasileiro. A verdade é que nenhum dirigente pode atirar a primeira pedra. Todos, uns mais, outros menos, na intensidade, reclamaram nessa mesma linha. A arbitragem foi péssima no último Campeonato Brasileiro, isso nós sabemos. Mas daí a existir um sistema, um esquema, um prejuízo endereçado ao Clube A, ao Clube B, vai uma enorme diferença, né? Então a gente sabe perfeitamente isso. Agora, com relação ao Botafogo, a queda técnica do Botafogo passou para a história. Isso ninguém vai mais contestar. Foi uma nítida, uma transparente, uma real lambança ao longo do campeonato do Botafogo. Ele perdeu o campeonato por absoluta incompetência. Ele deixou o bumbum na janela várias vezes e os concorrentes diretos também tropeçavam. Era só ele reagir um pouco que ele já faturava o campeonato. Essa observação do presidente do Botafogo, ela vira pó diante daquilo tudo que o Botafogo mostrou de incompetência na sua participação no Campeonato Brasileiro. É isso. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que nos acompanha também pelo aplicativo Panflix. Estamos de volta, agora sim, estamos de volta em todas as plataformas, como gosta do nosso velho Vamp, com o bate-pronto desta quarta-feira. Lembrando que mais tarde, hein, tem Corinthians e Ituano, Ituano e Corinthians. A bola rola às 19h30, narração do José Manuel de Barros com o nosso Vampeta Márcio Reis. Na sequência, Palmeiras e Inter de Limeira, com o Gabriel Dias, com o Fábio Piperno, com o Giovanni Chacon, Guilherme Nápoles no plantão esportivo, Vanderlei Nogueira no intervalo inteligente diferente da Jovem Pan. E logo após o apito final para Palmeiras e Inter de Limeira, tem o Canelada, e você está mais do que convidado para se juntar à equipe de esportes, à seleção de esportes da Jovem Pan, só começando a temporada 2024 com os estaduais. Mas ainda sobre esse assunto, Palmeiras, Botafogo, Bruno Prado, muita gente oculta isso, mas é fato que naquele jogo Palmeiras e Botafogo, o Botafogo desperdiçou um pênalti, 3-1 naquela altura do jogo, já na reta final. Desperdiçou um pênalti que poderia ter feito 4-1 no Palmeiras, que não sei se naquela altura, se tivesse feito o gol, o Tiquinho Soares, o Palmeiras teria se recuperado, teria conseguido a vitória no final das contas. Muita gente não fala disso, né? E tá aí o Textor ainda remoendo essa história de que foi prejudicado no Campeonato Brasileiro 23, Bruno. O Botafogo teve todas as chances de ganhar o campeonato, teve esse jogo com o Palmeiras, teve o pênalti para fazer 4-1, não conseguiu, tomou a virada. Uma semana depois, estava ganhando de 3-1 do Grêmio, tomou de 4-3 de novo. Contra o Coritiba faz um gol nos acréscimos e toma um empate também ali logo depois. Contra o Santos está ganhando o jogo, toma um gol nos acréscimos. Contra o Bragantino vira o jogo e toma um empate nos acréscimos. Então, cara, o Botafogo teve todas as chances de ganhar o campeonato. Então não é por causa de arbitragem, era um assunto que já deveria estar encerrado. O Botafogo, depois do final de ano que teve, era um momento também de trabalhar bem quietinho, com calma. Vai ter agora já mata-mata de Libertadores logo de cara, um confronto ali já em fevereiro e outro confronto entre ali fevereiro e março, né, que pode ser contra o Bragantino, que seria um confronto bem difícil se os dois brasileiros passarem pelo primeiro jogo de cada um. Então, se o Botafogo cai agora na pré-Libertadores, já vem outra pancada forte aí pelos resultados de campo. Então, deixa isso para trás, foi embora. Quanto mais rápido o Botafogo deixar isso para trás e seguir a vida dele, melhor. O Botafogo tem que se ajeitar em campo. O desempenho, assim, o Botafogo, ele era um time que até pouco tempo estava na Série B do Brasileiro, que entrava no campeonato para brigar para não cair. Ano passado conseguiu uma campanha
muito acima do normal em certo momento e depois também teve uma queda muito acima do normal. Ele tem que achar esse equilíbrio ali. O lado emocional pesou bastante, mas não teve nada a ver com a arbitragem. A arbitragem brasileira é ruim, mas eu não tenho como afirmar, faz isso para prejudicar, para ajudar um, atrapalhar o outro. Não, isso aí você tem que ter prova, tem que ter evidências, testemunha, documento, enfim, qualquer coisa que você apresente. Não essa coisa, meu time perdeu, então eu acho que foi roubado. Aí é uma maluquice. Aí você joga mesmo a credibilidade do campeonato para o espaço e você participa desse campeonato. Então não faz o menor sentido. E como eu falei ontem, né, me decepciona a postura, né, teoricamente é uma gestão de um empresário, uma gestão que você imagina mais profissional. E essa reação é igual dos tradicionais dirigentes torcedores brasileiros. E ainda mais quando envolve SAF e tudo mais, a gente sempre pensa assim, né? Agora é SAF, enfim, tá chegando um grupo diferente para tocar o futebol. A gente espera também algumas atitudes diferentes das que a gente já vem acompanhando no futebol brasileiro. Bom, agora falando do jogo, porque hoje tem Palmeiras e Inter de Limeira, na voz do Gabriel Dias, aqui na Jovem Pan. Mais tarde, a bola vai rolar às 21h35. Os comentários do nosso Fábio Piperno, as reportagens do Giovanni Chacon. Palmeiras e Inter de Limeira, o Verdão em busca da primeira vitória na temporada 2024 e vai reencontrar o torcedor no Allianz Parque. Primeiro jogo também do Palmeiras dentro da sua casa, o bicampeão estadual Palmeiras, que tem a Inter de Limeira. E para saber aqui da nossa mesa sobre o jogo, nós temos a provável escalação do Palestra, que deve entrar com o Everton no gol, aí vem Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo. Aí naquela linha de 3 zagueiros, né? Não se confunda, Palmeiras segue com a linha de 3, né? Rocha, Gomes e Murilo. O Mike, como se fosse o ala aberto pela direita. Zé Rafael, Richard Rios e o Veiga na armação das jogadas. O Piquerez deve ser a grande novidade. Na lateral esquerda, na ala esquerda, ele que não atuou no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, ainda se recuperando do que sofreu ainda no final do ano passado, daquela lesão que ele teve. E no ataque, Rony e Breno Lopes. Essa é a provável escalação do Palmeiras, com a possibilidade das entradas de Vanderlan, se o Piquerez ainda não estiver 100%, e até mesmo do Bruno Rodrigues no ataque titular, ou na vaga do Rony, ou na vaga do Breno Lopes. Breno Lopes, aniversariante do dia. Palmeiras e Inter de Limeira, o que esperar do jogo, Vanderlei Nogueira? Pedro, o Palmeiras é favoritíssimo, né, contra a Internacional de Limeira. Pegou um adversário mais difícil, né? Entre os grandões, eu já falei, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino foi o adversário mais difícil e o Palmeiras deixou isso muito claro. Foi um jogo complicado mesmo, sem dúvida. Novo Horizontino é um clube bom, participou bem da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tem a Internacional de Limeira, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, vive tecnicamente o seu momento, talvez o seu momento mais frágil da sua história, uma longa história, né? E enfrenta o Palmeiras dentro de casa, tentando tirar a ferrugem, né? O professor Abel está tentando tirar a ferrugem do time para ele voltar a embalar e mostrar daqui 4, 5 rodadas o que pode fazer nessa temporada. Então é um adversário fraco para o Palmeiras é favoritíssimo. Agora, eu estava pensando hoje, pela manhã, Pedro, nem sempre foi assim, né, Pedro? Porque a Internacional de Limeira foi campeã paulista em 1986 contra o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Acreditem nisso. Precisava lembrar? O torcedor do Palmeiras que está nos acompanhando está assim, mas precisava lembrar disso. Eu lembrei porque tem muita gente, né, Pedro, não é o seu caso, que acha que o futebol começou nos últimos 10 anos, e não é bem assim, né? Então, em 1986, num campeonato com 20 clubes, Paulistão, a Internacional foi campeã contra o Palmeiras. E você veja, mais uma pedrinha, digamos assim, naquela tese de que torcida é extremamente importante que ganha jogo. Os 2 jogos contra o Palmeiras foram no Morumbi. 180 mil pessoas nos 2 jogos, um total de 180 mil pessoas. O primeiro jogo 0-0, o segundo jogo 2-1 para a Internacional de Limeira. O Palmeiras vice-campeão,
a Internacional campeã daquela temporada. Então nem sempre foi essa diferença toda. Claro que hoje é uma situação completamente diferente e o Palmeiras é favoritíssimo para o jogo dessa noite, na sua segunda rodada. E detalhe, Emerson Santos, jogador que foi decisivo contra o River Plate naquele jogo que o palmeirense também não gosta de lembrar. Palmeiras e River aqui no Allianz Parque, foi aquela emoção, teve gol anulado, teve pênalti que foi marcado e depois foi desmarcado com a ajuda do VAR e tudo mais, e o Emerson Santos foi decisivo para tirar uma bola na linha ali. Hoje Emerson Santos do outro lado, zagueiro da Inter de Limeira, reencontra o Palmeiras depois de ter tido uma participação assim decisiva naquela Libertadores, para o Palmeiras chegar à decisão e vencer o Santos naquela altura, gol marcado pelo Breno Lopes, aniversariante do dia. Bruno Prado, sua expectativa para Palmeiras e Inter de Limeira mais tarde, às 21h35, Bruno? O Palmeiras tem um jogo mais tranquilo do que o da primeira rodada. O primeiro jogo foi fora de casa contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que, assim como a gente falou do Mirassol, também esteve perto do acesso para a Série A. E agora pega a Inter de Limeira, que é um time que já está há alguns anos de volta à Série A1 do Paulista. Vai jogar a Série D do Brasileiro nessa temporada, 4ª divisão. Então é um time de um outro nível, né? Daqueles times que são montados para o campeonato estadual e que não vai ter os mesmos jogadores na Série D. Normalmente, esses jogadores que vêm jogar o Paulista aqui por algum time que não está na Série B, pelo menos, normalmente eles saem para jogar Série A ou Série B por outro clube. Então, esse é o caso da Inter, montou um time para o Paulista e o primeiro objetivo é permanecer na Série A1. Então, o Palmeiras é muito favorito para o jogo. Acho que o que vale acompanhar é como é que o time vai jogar, se vai ter alguma mudança ali na maneira de jogar, uma evolução da equipe. O primeiro jogo do Palmeiras foi ruim lá em Novo Horizonte, era um jogo que pelo desempenho o Palmeiras poderia até ter perdido e quase ganhou, estava ganhando até o finalzinho, mas o Novo Horizontino foi melhor que o Palmeiras no primeiro jogo. Então acho que a expectativa é essa, de uma melhora, de uma evolução, mas é um jogo bem mais tranquilo, né? É o contrário da tabela do São Paulo, que a gente falou aqui no início do programa. O São Paulo teve um jogo em casa contra um adversário mais fraco, que foi o Santo André, fez sua parte, venceu com tranquilidade. Ontem teve um jogo mais difícil lá em Mirassol contra um time de Série B que quase subiu para a Série A e empatou. O Palmeiras foi o contrário, teve o primeiro jogo contra um time de Série B, que é o Novo Horizontino, que é um time mais ou menos do nível do Mirassol e também empatou mesmo o resultado do São Paulo, e agora tem na teoria um jogo mais tranquilo em casa, invertendo o que o São Paulo teve na primeira rodada. Pois bem, depois do empate na estreia, então, o Palmeiras vai buscar aí a vitória contra a Inter de Limeira, buscar aí a, digamos, reabilitação, se bem que nem se habilitou, ainda não é reabilitação, é a habilitação desse campeonato paulista para buscar aí o tri, uma vez que já venceu em 22 e em 23 também. Em 21 bateu na trave, era para ser tri, mas jogou muito mal a final e aí deu no que deu. Vamos ver se o Verdão consegue o tri esse ano, já que da Copinha não deu, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Olha os vídeos aí, ó, recomendados para você. Vamos clicar. Avante palestra!